A América é lar de muitos animais invasores. Entre eles, os javalis selvagens, que estão entre os mais destrutivos. Nos subúrbios ou zonas rurais do Texas e da Califórnia, é comum ver esses animais saindo das florestas para causar estragos em fazendas. Apesar de sua abundância, os americanos não consomem esses porcos selvagens. Por que uma fonte de carne tão abundante é ignorada? O que torna o javali selvagem tão indesejável para consumo? E como esse problema crescente pode ser controlado? Junte-se a nós enquanto descobrimos por que milhões de javalis selvagens não são consumidos na América. Número 1. O contraste surpreendente com os cervos na América. Os cervos na América apresentam um caso interessante de visões conflitantes. Em muitos países árabes, os cervos são vistos como animais valiosos. Há um desejo de criá-los, como é feito nos Estados Unidos, devido à qualidade de sua carne. Ela é saborosa, com baixo teor de gordura e rica em proteínas e zinco, características que tornam a carne de cervo uma fonte alimentar atraente nessas regiões. Por outro lado, a situação nos Estados Unidos é bem diferente. Apesar dos benefícios nutricionais da carne de cervo, muitos americanos veem esses animais como um problema, e não como um recurso. A população de cervos nos Estados Unidos cresceu para impressionantes 36 milhões. Esse número elevado fez com que os cervos se espalhassem para áreas onde antes não viviam, como estradas movimentadas e rodovias. Essa abundância causa sérios problemas. A cada ano, ocorrem cerca de 1,5 milhão de acidentes de carro envolvendo cervos, resultando em 175 a 200 mortes humanas e em torno de 10 mil feridos. O impacto financeiro também é enorme. As seguradoras enfrentam perdas de cerca de 1,5 bilhão de dólares anuais, devido a acidentes relacionados a cervos. Ao considerar todos os danos, o custo total para a economia americana pode exceder 9 bilhões de dólares por ano. Além disso, os agricultores enfrentam prejuízos substanciais. As perdas chegam a 2,5 bilhões de dólares, já que os cervos frequentemente saem das florestas para se alimentar de plantações, causando enormes danos às lavouras. Esse cenário levou a uma ampla prática de caça aos cervos. Durante a temporada de caça, cerca de 6 milhões de cervos são abatidos anualmente. Contudo, essa prática levanta questões sobre o uso de recursos. Esses cervos abatidos representam cerca de 200 mil toneladas de proteína, que muitas vezes são desperdiçadas. O contraste entre o desejo de cervos em alguns países e os problemas que eles causam na América destaca a complexidade da gestão da vida selvagem. Isso mostra como o mesmo animal pode ser visto como um recurso valioso em um lugar e como um incômodo caro em outro. Número 2. O dilema dos cervos. Preocupações com segurança e impacto econômico. A elevada população de cervos nos Estados Unidos criou um problema que vai além dos danos às plantações. Conforme os cervos se espalham para áreas urbanas e suburbanas, tornam-se um perigo significativo para a segurança nas estradas e rodovias. Os números são alarmantes. Mais de 1,5 milhão de colisões com cervos ocorrem anualmente. Esses acidentes representam um grave risco para motoristas e passageiros. Até 200 vidas são perdidas por ano, e milhares de pessoas ficam feridas. Do ponto de vista econômico, o problema dos cervos vai além das perdas agrícolas. As seguradoras gastam cerca de 1,5 bilhão de dólares anualmente com sinistros relacionados a acidentes com cervos, o que provavelmente se reflete em prêmios de seguro mais altos para todos os motoristas. No total, o impacto econômico pode chegar a 9 bilhões de dólares por ano, incluindo custos diretos, como reparos de veículos e despesas médicas, e indiretos, como produtividade perdida devido a atrasos no trânsito. Além disso, os cervos estão cada vez mais presentes em parques urbanos, campos de golfe e bairros residenciais, aumentando os conflitos e acidentes. Métodos tradicionais de manejo da vida selvagem, como caça, podem não ser suficientes para enfrentar um problema dessa escala. Algumas áreas experimentaram programas de controle, como anticoncepcionais para cervos ou abate controlado, mas essas abordagens são controversas e têm resultados variados. Esse dilema ilustra como mudanças rápidas nas populações de animais selvagens podem ter consequências de longo alcance. Número 3. Desafios agrícolas. Os cervos versus os agricultores. A relação entre cervos e agricultores nos Estados Unidos tornou-se cada vez mais tensa devido ao crescimento da população desses animais.
Os cervos, que habitam tradicionalmente as florestas, agora invadem áreas agrícolas em busca de alimento, transformando-se em uma ameaça significativa às plantações. Alimentando-se de uma ampla variedade de culturas, os cervos causam perdas substanciais para os agricultores, que dedicam tempo, esforço e recursos à produção. Além de consumir as plantações, eles danificam árvores jovens, pisoteiam plantas menores e criam trilhas nos campos, prejudicando os padrões de plantio. Em resposta, muitos agricultores adotaram métodos de dissuasão, como caça em temporadas permitidas. Contudo, isso resultou em um problema inesperado: o desperdício de carne. Estima-se que a caça aos cervos gere cerca de 200 mil toneladas de proteína por ano, que frequentemente não são aproveitadas. Essa situação levanta questões éticas e práticas. Por um lado, os agricultores precisam proteger suas colheitas para manter a viabilidade econômica. Por outro, o abate em grande escala, sem aproveitar a carne, destaca desafios na gestão sustentável dos recursos. Número 4. Javalis selvagens, uma ameaça invasora. Embora os cervos representem grandes desafios, os javalis selvagens surgem como uma força ainda mais destrutiva nos Estados Unidos. Introduzidos inicialmente nos anos 1930, os javalis eram conhecidos como porcos russos e trazidos como fonte de carne e gordura. Contudo, sua fuga para a natureza resultou em consequências graves. Atualmente, os javalis são considerados uma das espécies mais prejudiciais à vida selvagem no país. Eles causam danos em diversos ambientes, desde terras agrícolas até campos de golfe, não apenas consumindo plantações, mas também destruindo o solo ao cavar em busca de alimento. As perdas econômicas atribuídas aos javalis chegam a impressionantes 2,5 bilhões de dólares por ano, abrangendo desde destruição de colheitas até gastos com medidas de controle. O impacto deles é agravado por sua alta taxa de reprodução e capacidade de adaptação a diversos habitats. Nos próximos tópicos, exploraremos como estados como o Texas enfrentam essa ameaça e como os métodos de controle evoluíram para combater o problema. Número 5. Texas, o epicentro do problema dos javalis. No contexto dos javalis selvagens nos Estados Unidos, o Texas se destaca como o estado mais severamente afetado. O problema é gigantesco. Estima-se que o estado abrigue cerca de 3 milhões de javalis selvagens, um número alarmante quando comparado à população inicial de apenas 54 mil indivíduos. O crescimento drástico da população de javalis no Texas se deve a vários fatores. O estado possui uma paisagem diversificada que oferece habitats ideais para esses animais, desde florestas densas até campos abertos. Além disso, o clima ameno permite que os javalis se reproduzam ao longo de todo o ano, contribuindo para o rápido aumento de sua população. Controlar os javalis no Texas é uma tarefa extremamente desafiadora. A grande extensão territorial do estado e a natureza inteligente desses animais dificultam os esforços de caça. Os javalis rapidamente aprendem a evitar áreas onde a pressão de caça é alta, tornando-se alvos difíceis. O impacto econômico é significativo. O setor agrícola, uma das principais indústrias do estado, sofre grandes perdas devido à destruição de colheitas e à degradação do solo. Além disso, os javalis competem por recursos com a fauna nativa, desestabilizando ecossistemas locais. O Texas tem adotado medidas inovadoras para enfrentar o problema, incluindo a caça de javalis a partir de helicópteros. Esse método permite acesso a áreas remotas e pode ser mais eficiente para abater grandes números de javalis rapidamente. Contudo, mesmo com esses esforços, a população de javalis continua a crescer. A invasão dos javalis também está alcançando áreas urbanas. Eles são cada vez mais avistados em parques, bairros e até mesmo em cidades, trazendo novos desafios, como conflitos com humanos e danos a jardins e áreas paisagísticas. O caso do Texas serve como um alerta para outros estados enfrentando problemas semelhantes com espécies invasoras. Ele destaca a necessidade de intervenções precoces e esforços coordenados e sustentados para evitar que as populações de animais invasores se tornem incontroláveis. Número 6. Métodos de controle de javalis, de caça aérea a cães de caça. Para lidar com o crescente problema dos javalis selvagens, autoridades e proprietários de terras nos Estados Unidos adotaram uma variedade de métodos inovadores e por vezes extremos.
Essas estratégias vão desde soluções tecnológicas até técnicas tradicionais de caça, cada uma com vantagens e desafios próprios. Um dos métodos mais marcantes é o controle aéreo, frequentemente chamado de caça aérea. Essa prática envolve o uso de helicópteros para abater javalis do ar. Apesar do nome sugerir bombardeios, na verdade trata-se de tiros disparados do helicóptero. Esse método permite alcançar terrenos remotos ou de difícil acesso, onde a caça terrestre é inviável, cobrindo grandes áreas em pouco tempo e abatendo números significativos de animais. No solo, o uso de armadilhas tornou-se uma prática comum. Existem diversos tipos de armadilhas, desde as simples, em forma de caixa, até sistemas de cercados mais complexos, capazes de capturar grupos inteiros de javalis. Algumas armadilhas avançadas utilizam sensores de movimento e portões controlados remotamente, aumentando a eficiência da captura. Outra abordagem é o uso de cercas para proteger áreas específicas contra a invasão de javalis. No entanto, a inteligência e a força desses animais tornam essa medida desafiadora, pois eles frequentemente encontram maneiras de atravessar ou destruir as barreiras. A caça tradicional com armas de fogo continua sendo uma estratégia amplamente utilizada. Muitos estados flexibilizaram as regulamentações para a caça de javalis, permitindo que ela ocorra durante o ano todo e sem limites de abate. Em algumas regiões, até mesmo a caça noturna com equipamentos de visão térmica é permitida, tornando a prática mais eficaz. O uso de cães de caça é outra técnica tradicional que ganhou renovada importância no controle dos javalis. Cães treinados conseguem rastrear e encurralar os animais em áreas de vegetação densa, onde caçadores humanos teriam dificuldade para operar. Essa abordagem é particularmente útil em situações em que outros métodos são menos eficazes. Embora o uso de venenos e iscas químicas tenha sido explorado, esses métodos permanecem controversos devido aos potenciais impactos negativos em espécies não-alvo e no meio ambiente. Cada um desses métodos desempenha um papel no manejo das populações de javalis, mas nenhum se mostrou uma solução definitiva. A complexidade do problema exige uma abordagem multifacetada, combinando diferentes técnicas e adaptando-as às condições locais e desafios específicos. Número 7. O paradoxo da proliferação dos javalis. Apesar dos esforços intensivos para controlar as populações de javalis selvagens, os números desses animais continuam a crescer de forma alarmante. Esse fenômeno apresenta um paradoxo que desafia especialistas em manejo da vida selvagem e formuladores de políticas públicas. Um dos principais fatores que contribuem para esse paradoxo é a impressionante capacidade reprodutiva dos javalis. As fêmeas podem começar a se reproduzir já, aos 6 a 8 meses de idade, e são capazes de ter até 2 ninhadas por ano, com cada ninhada contendo entre 4 e 12 filhotes. Esse alto índice de reprodução significa que, mesmo com esforços significativos de abate, as populações conseguem se recuperar rapidamente. Outro fator é a notável adaptabilidade dos javalis a diferentes ambientes. Eles conseguem prosperar em habitats diversos, como florestas, pântanos, terras agrícolas e até áreas urbanas. Essa versatilidade permite que encontrem novos territórios quando enfrentam pressão em um local, tornando a erradicação completa quase impossível. Além disso, a falta de predadores naturais em muitas regiões contribui para o crescimento descontrolado das populações de javalis. Em seus habitats introduzidos, há poucos animais capazes de caçar javalis adultos, colocando toda a responsabilidade de controle sobre os seres humanos. Curiosamente, algumas medidas de controle podem acabar agravando o problema. Por exemplo, a pressão de caça pode tornar os javalis mais noturnos e cautelosos, dificultando sua localização e captura. Além disso, tentativas mal-sucedidas de armadilhas podem educar os animais, tornando-os mais resistentes a capturas futuras. As mudanças climáticas também podem desempenhar um papel, com invernos mais amenos em algumas regiões aumentando as taxas de sobrevivência e prolongando as temporadas de reprodução, acelerando ainda mais o crescimento populacional. A inteligência dos javalis é outro elemento que complica a situação. Eles rapidamente aprendem a evitar perigos e transmitem esse conhecimento às gerações seguintes, tornando cada nova geração mais difícil de controlar. Mesmo removendo 60% a 80% de uma população de javalis anualmente, os números ainda podem aumentar. Esse paradoxo destaca a necessidade de estratégias mais abrangentes e de longo prazo,
que abordem não apenas os sintomas, mas também as causas do problema. Número 8. Por que os americanos não comem javalis selvagens? Apesar da abundância de javalis selvagens e da necessidade de controlar sua população, há uma notável relutância por parte dos americanos em utilizá-los como fonte de alimento. Essa hesitação se deve principalmente a preocupações significativas com a saúde relacionadas ao consumo da carne desses animais. Os javalis selvagens são onívoros oportunistas, com uma dieta que inclui praticamente tudo o que encontram. Esse hábito indiscriminado de alimentação, que pode incluir lixo e carniça, os torna potenciais portadores de uma ampla variedade de patógenos. Seu comportamento de alimentação aumenta a exposição a bactérias nocivas, parasitas e outros organismos causadores de doenças. Um dos maiores riscos está nas doenças zoonóticas, aquelas que podem ser transmitidas de animais para humanos. Os javalis podem carregar até 24 doenças diferentes, transmissíveis aos seres humanos, algumas das quais podem ser graves e até fatais. Isso torna o consumo de carne de javali, especialmente se mal manipulada ou mal cozida, um perigo significativo para a saúde. Entre as doenças mais comuns associadas aos javalis selvagens está a brucelose, que pode causar febre, dores nas articulações e fadiga em humanos. Outra preocupação é a triquinelose, provocada por vermes parasitas, que pode levar a dores musculares, febre e, em casos graves, problemas cardíacos e respiratórios. Além disso, os javalis podem ser infectados por vírus da gripe suína, que tem o potencial de sofrer mutações e infectar humanos, aumentando o risco de surtos. Até mesmo o manuseio dos cadáveres dos javalis pode ser perigoso. Relatos indicam que o simples ato de eviscerar, remover os órgãos internos, um javali pode expor caçadores a infecções. Isso amplia os riscos de saúde além do consumo da carne, envolvendo também as etapas de caça e processamento. Diferentemente dos animais domesticados criados para consumo, os javalis selvagens não passam por monitoramento de saúde ou por práticas de alimentação controladas. Essa falta de supervisão torna difícil garantir a segurança da carne, reforçando a percepção de que os javalis representam mais um perigo a ser eliminado do que uma fonte de alimento em potencial. Por conta desses riscos à saúde, muitos americanos preferem evitar o consumo de carne de javali selvagem. Os perigos associados à carne superam os potenciais benefícios de aproveitar essa fonte abundante de proteína, resultando em uma preferência por abate e descarte, em vez de utilização como recurso alimentar. Número 9. Lobos, uma ameaça predatória ao gado. Enquanto cervos e javalis apresentam desafios consideráveis, os lobos trazem uma ameaça diferente, especialmente aos pecuaristas americanos. A população de lobos, especialmente na Califórnia, cresceu significativamente, variando entre 250 mil a 750 mil indivíduos. Esse grande número tem intensificado os conflitos entre os lobos e os interesses da agricultura. Os lobos são responsáveis pela morte de aproximadamente 117 mil animais de criação todos os anos. Essas perdas representam não apenas um golpe econômico significativo para os fazendeiros, mas também um impacto emocional, considerando o cuidado e esforço investidos na criação desses animais. Como predadores de topo, os lobos têm instinto natural de caça. Quando seus territórios se sobrepõem a fazendas, os animais domesticados tornam-se presas fáceis. Ovelhas, em particular, são extremamente vulneráveis devido à sua natureza dócil e à falta de mecanismos de defesa contra ataques de lobos. Contudo, os lobos também atacam animais maiores, como o gado, demonstrando sua capacidade de derrubar presas de grande porte. Número 10. O conflito humano-lobo. O conflito entre humanos e lobos vai além da predação de gado, englobando também ameaças diretas à segurança das pessoas. Nos 30 anos que antecederam 2006, houve 160 ataques de lobos a humanos nos Estados Unidos. Esses números evidenciam o perigo potencial que os lobos representam, especialmente em áreas onde os assentamentos humanos invadem habitats desses predadores. Embora ataques de lobos a humanos sejam relativamente raros em comparação com outros encontros com a vida selvagem, eles geram grande preocupação pública e atenção da mídia. Esses incidentes geralmente ocorrem em áreas rurais ou nos limites de zonas urbanas, onde há maior probabilidade de contato entre lobos e pessoas.
Excursionistas, campistas e moradores de locais remotos estão entre os grupos com maior risco de encontros. Os ataques podem variar em natureza. Alguns são reações defensivas quando os lobos se sentem ameaçados ou encurralados. Outros, no entanto, podem ser predatórios, especialmente se os lobos estiverem habituados à presença humana ou desesperados por comida. Ataques a crianças são particularmente preocupantes, pois elas podem ser vistas como presas mais fáceis pelos lobos. Para reduzir conflitos, muitas comunidades implementaram medidas como programas de educação sobre o comportamento dos lobos e precauções de segurança. Também existem regulamentações sobre o descarte de lixo e o manejo de animais de estimação em áreas com presença de lobos para reduzir os atrativos para esses predadores. Entretanto, o medo e a frustração gerados por ataques de lobos frequentemente levam a retaliações humanas. Fazendeiros e moradores, sentindo-se ameaçados, podem agir por conta própria, caçando ou envenenando lobos, em ações que muitas vezes vão contra os esforços de conservação. A escala da retaliação é alarmante. Estima-se que humanos matem cerca de 500 mil lobos por ano nos Estados Unidos, ou aproximadamente um lobo por minuto. Esse alto índice de abate levanta preocupações sobre a sustentabilidade das populações de lobos e o equilíbrio ecológico, onde eles desempenham um papel crucial como predadores de topo. Esse ciclo de conflito e retaliação destaca a complexidade de gerenciar a convivência entre humanos e lobos. Equilibrar a segurança pública e os interesses econômicos com os objetivos de conservação da vida selvagem continua sendo um desafio que exige abordagens cuidadosamente planejadas. Número 11. Dinâmica populacional dos lobos, reprodução versus caça. Nos Estados Unidos, os lobos selvagens representam uma ameaça significativa às fazendas, levando a intensos esforços de caça pelos fazendeiros. A população de lobos na Califórnia, por exemplo, é estimada entre 250 mil e 750 mil indivíduos. Esses predadores são responsáveis pela morte de aproximadamente 117 mil animais de criação a cada ano, além de terem causado 160 ataques a humanos entre 1976 e 2006. Em resposta a esses números alarmantes, fazendeiros caçam cerca de 500 mil lobos anualmente por meio de métodos como disparos e envenenamento. No entanto, apesar desses esforços massivos, a população de lobos permanece estável. Isso se deve principalmente à alta capacidade reprodutiva das fêmeas. Cada loba pode dar à luz de 5 a 6 filhotes por ano, garantindo que a população seja rapidamente reabastecida. Os lobos também são predadores extremamente adaptáveis. Eles caçam sozinhos ou em alcateias, dependendo do tamanho de sua presa. Individualmente, eles podem capturar animais menores, como ovelhas, coelhos, roedores, gatos e cachorros. Já em grupo, são capazes de derrubar presas muito maiores, como touros ou bisões. Essa combinação de alta taxa de reprodução e versatilidade em técnicas de caça permite que os lobos mantenham sua população estável, mesmo com os intensos esforços humanos para controlá-los. Em resumo, enquanto a caça reduz temporariamente o número de lobos, a rápida reprodução neutraliza esses efeitos, criando um equilíbrio dinâmico que mantém as populações robustas. Número 12. Comportamento de caça dos lobos. Estratégias individuais e em alcateia. Os lobos são predadores incrivelmente versáteis, com comportamentos de caça que se adaptam ao tamanho e tipo de presa disponível. Embora não sejam tão grandes ou fortes quanto outros predadores, como leões ou ursos, eles compensam essas limitações com trabalho em equipe e inteligência. Os lobos exibem duas estratégias principais de caça: a solo e em alcateia. Quando caçam sozinhos, os lobos geralmente miram presas menores, como ovelhas, coelhos, roedores, gatos e cachorros. Eles utilizam furtividade e velocidade para surpreender suas presas, muitas vezes atacando de forma rápida e eficiente. Essa abordagem individual é vantajosa, pois permite que o lobo se alimente sem atrair a atenção de outros predadores ou ameaças. Já a caça em grupo é reservada para presas maiores, como bisões, touros ou alces. Trabalhando em equipe, os lobos conseguem capturar animais que seriam impossíveis de derrubar sozinhos. O processo envolve cooperação e planejamento complexos. Primeiro, a alcateia segue um rebanho por dias, observando de perto para identificar sinais de fraqueza em um dos animais, como ferimentos, cansaço ou idade avançada.
No entanto, as condições externas também influenciam o sucesso da caçada. Por exemplo, em planícies abertas, as presas têm vantagem, pois animais saudáveis, como cervos adultos, podem facilmente escapar dos lobos. Por outro lado, neve ou gelo podem favorecer os lobos, já que suas patas largas funcionam como raquetes, permitindo que se movam com facilidade, enquanto suas presas frequentemente ficam presas ou atoladas. O ataque coordenado de uma alcateia envolve funções específicas para cada lobo. Alguns lideram a perseguição, outros flanqueiam a presa para limitá-la e, finalmente, alguns assumem o papel de abatê-la. Essa divisão de trabalho aumenta significativamente as chances de sucesso da caçada. Esse comportamento de caça, tanto individual quanto em grupo, demonstra a impressionante adaptabilidade e inteligência dos lobos. Sua capacidade de variar estratégias com base nas condições do ambiente e no tipo de presa lhes permite prosperar em uma ampla gama de habitats, garantindo um fornecimento constante de alimento e contribuindo para sua sobrevivência como espécie. Obrigado por assistir! Esperamos que tenha gostado de aprender mais sobre os desafios da convivência com cervos, javalis e lobos nos Estados Unidos, além das soluções e dinâmicas que envolvem esses animais. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!